Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Ainda estou por aqui, ainda acordada. Aqui na minha filha, hoje nós ficamos até tarde conversando e assistimos alguns filmes bíblicos para distrair as crianças um pouco, né? Fizemos um culto bom também. E muito obrigada, Senhor. Muito obrigada a vocês. E não esqueçam de se inscrever e deixar seu like para mim, tá bom? A mensagem de hoje, ela é o grande problema de um menino. O grande problema de um menino. Vocês sabem o que os índios fizeram com as roupas gastas do general Custer? Perguntou o líder da gangue. Diga-nos, retrucou um de seus colegas com exagerado interesse. Eles as guardaram e agora Carson as veste. Um outro garoto acenou vigorosamente. É verdade? Olhem isso. Pude sentir o calor subindo pelo pescoço e pelo rosto. Os elementos tornaram a atacar. Aproximaram-se mais e vocês acreditarão nisto? Riu o primeiro sujeito, porque eles cheiram como se tivessem uma centena de anos. Novato na oitava série, na Hunter Jr. Weig. Eu achei os trotes e gozações uma experiência constrangedora e dolorosa, e consistiam especialmente em fazer comentários mais sarcásticos possível, viu, pessoal? Lançando uma rápida farpa para torná-lo engraçado. Isso era sempre feito dentro do alcance do ouvido da vítima. E os melhores alvos eram o garoto, cuja roupa estava um pouco fora de moda. Os piores gozadores esperavam até que um grupo se reunisse em torno da vítima, eles então competiam para ver quem diria as frases mais divertidas e mais insultuosas. Eu era um alvo especial. Em primeiro lugar, o vestuário não tinha então muito significado para mim. E não tem hoje.
exceto por um breve período em minha vida. Não tenho estado muito preocupado com o que visto, porque, como mamãe sempre dizia, Benny, o que há no íntimo é o que importa. Qualquer um pode adornar o exterior e estar morto interiormente. Verdade, pessoal. Detestei abandonar a escola Wilson Júnior no meio da 8ª série, mas estava emocionado por estarmos mudando de volta para a nossa velha casa. Como eu disse para mim mesmo, estamos outra vez indo para o lar. Esse foi o acontecimento mais importante de todos. Decidi a economia de minha mãe. Aliás, devido à economia de minha mãe, nossa situação financeira havia melhorado gradualmente. Mamãe foi finalmente capaz de arranjar dinheiro suficiente e nos mudarmos de volta para a casa onde morávamos antes de meus pais se divorciarem. Apesar da pequenez da casa, era um lar. Hoje eu vejo mais realisticamente. Era mais semelhante a uma caixa de fósforo. Mas naquela época, para nós três, a casa parecia uma mansão, um lugar realmente fabuloso. Mas mudar de casa significava a necessidade de mudar de escola. Enquanto Curtis foi para a Saltwerten Escola, eu me matriculei em Uner Júnior. Era escola predominantemente de negros, com cerca de 30% de alunos brancos. Os colegas da classe imediatamente me reconheceram como um garoto inteligente. Embora eu não estivesse muito no ápice, somente um ou dois outros me superavam em notas. Eu cresci acostumado ao sucesso acadêmico. Um usufruíra e resolvi permanecer no apogeu. A esta altura, porém, senti uma nova pressão, uma a qual eu não estivera sujeito antes. Além de trote, enfrentei a constante tentação de me tornar um dos caras. Nunca antes eu tivera de me envolver nesse tipo de coisa, a fim de ser aceito nas outras escolas. Os garotos me respeitavam por causa das excelentes
excelentes notas, mas em Hunter Júnior não era as consecuções acadêmicas que importavam. Ser aceito pelo grupo significava usar o adesivo vestuário, ir a lugares onde os caras iam e jogar basquetebol. Ainda mais importante, para fazer parte do grupo, os garotos tinham de aprender a gozar, a desfazer dos outros. Eu não podia pedir à minha mãe que comprasse para mim o tipo de roupa que me colocaria no nível da aceitação social deles. Embora possa não ter compreendido quão arduamente minha mãe trabalhava, eu sabia que ela estava tentando nos afastar da assistência social. Na época em que eu entrei na nossa série, mamãe havia progredido bastante, tanto que não recebia nada de assistência social, a não ser os tickets para alimento. Ela não poderia ter nos provido substância, mantido a casa sem esse subsídio, porque ela queria fazer o melhor que estava ao alcance por meu irmão e por mim. Abstinha-se de muitas coisas. Suas roupas eram limpas e decentes, mas não eram elegantes. É claro, sendo um garoto, eu não notava e ela nunca se queixou. Durante as primeiras e poucas semanas eu não dizia nada. Quando um rapaz me insultava, o fato de eu não responder apenas os encorajava a persistirem e eles impiedosamente zombavam de mim. Eu me sentia péssimo, excluído e magoado, porque não me entrosava sozinho. A caminho de casa, eu indagava: o que há de errado comigo? Por que não posso permanecer a um grupo? Por que tenho de ser diferente? Eu me consolava, dizendo: eles são apenas um bando de bobos. Se é deste modo que eles obtêm o seu divertimento, podem ir avante, mas eu jamais iria tomar parte em sua brincadeira tola. Vou ser bem-sucedido e um dia mostrarei a todos eles. A despeito das minhas palavras defensivas, ou ainda me sentia excluído e rejeitado.
E como a maioria das pessoas, eu queria ter o meu lugar próprio, fazer parte do grupo, e não gostava de ser um estranho. Infelizmente, depois de algum tempo, a atitude deles contaminaram, me contaminou, até que finalmente a doença me afetou também. Então eu disse a mim mesmo: tudo bem, se vocês querem fazer troça, eu lhes mostrarei como se zomba. No dia seguinte esperei que a gozação começasse e ela começou. Rapaz, esta camisa que você está usando passou pela Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Terceira Guerra Mundial, a Quarta Guerra Mundial, disse um menino da nona série. Sim, eu respondi. A sua mãe a usou. Todos riram. Ele olhou para mim, mal acreditando no que eu havia dito, então ele também começou a rir. Ei, cara, tudo bem? Disse ele, dando-me um tapinha nas costas. Desde então minha estima cresceu. Logo eu estava entre os maiores gozadores de toda a escola. Parecia ótimo ser reconhecido por minha língua afiada. Desde então, quando alguém fazia troça de mim, eu lhe devolvia o insulto. Eu lançava em seu rosto, que era a ideia de brincadeira. Dentro de semana, o grupo parou de atormentar-me. Eles não ousavam dirigir-me qualquer sarcasmos, porque sabia que eu me sairia com algo melhor. De vez em quando, os estudantes se esquivavam. Quando me viam aproximar-me, mesmo assim eu não permitia que eles escapassem. Essa aqui é a história daquele menino, desde o começo que eu falo para vocês. A história desse menino que tinha 6 anos e o pai foi embora com outra família e ele não queria que o pai dele fosse embora com outra família. E o pai dele não podia ficar com 2 famílias, né? É esse menino, a mesma história aqui. Mas o grande problema de um menino. Então aqui está dizendo, né, que ele teve muitos insultos, gozação com ele, riam dele, da roupa dele, porque ele vestia roupa social, ele vestia, as roupas dele eram simples, né? A mãe dele também era uma mulher simples, né? E a mãe dele era simples também. O irmão também, eles compravam roupa boa que durasse, não que estragasse logo para ter que comprar novamente. Então, ele passou muito trabalho. O irmão dele quase não passou, mas ele sim. O mais novinho aquele, o Benjamin. E eles riam da roupa dele, que era da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, da Terceira Guerra e da Quarta Guerra, que não se usavam mais e que ele se vestia assim
e eles faziam gozação com esse adolescente. Aí um dia ele deu a resposta e eles ficaram na deles calados. Aí foi indo até que se ajeitou lá e ficou no grupo com eles. E eles não faziam mais gozação com ele. E ele passou bastante trabalho. Era um menino bem sofredor, bem sofrido. E uma família pobre, né? 2 irmãos e a mãe. Não foi fácil. A mãe sofreu muito para criá-los. Não é fácil ficar sozinha, criando 2 filhos sem um marido, sem o pai para ajudá-la, né? Para ter um respeito a mais no lar. E eles não tinham. Eles gozavam dele porque ele não tinha um pai, né, que os ajudasse, né? Aí aqueles que se tinham por mais rico, mais que tinham isso ou aquilo, zombavam deles, tiravam sarro da roupa deles, né? Eles não podiam usar mais do que eles usavam, porque eles eram pessoas pobres. Depois ele se convenceu que eles podiam dizer o que fosse, que o importante é que um dia eles iam ver ele diferente. E foi assim que aconteceu, né? Ele não se importou e, como ele diz ali, que até hoje ele ainda não se importa em se vestir muito bem, né? Ter coisas lindas para ele, né? Ele tem, porque ele ficou rico, ainda mais nos Estados Unidos, né? Ganhando em dólar. E ele é um cirurgião, neurocirurgião, muito famoso, né, que separou aquelas 2 crianças siameses. Ele foi a primeira pessoa a fazer isso, foi o Dr. Benjamin Carson, que é a história dele que eu venho falando. É muito bonita, tem muita coisa bonita para frente ainda. E ele sofreu bastante. Desprezo, né? Teve que ir para uma escola onde tinha mais pretos, porque acho que faziam isso com ele porque eles eram pretos, né? Ou negros, mas não eram tão pretos assim, e que não importa nada se fosse ou não, porque somos todos iguais. Ninguém é nada, ninguém é mais do que ninguém nesse mundo. Então ele sofreu, o Dr. Benjamin Carson, né? Ele muitas e muitas vezes no filme dele a gente vê que ele chega todo alegre, bom dia e oi no elevador e tudo, quando estava na faculdade, né, que ele estava fazendo medicina, ele cumprimentava as pessoas e eles faziam de conta que nem ouviu, na, com a cara bem estanhada, como dizia minha mãe, não dava importância, nem respondia o bom dia dele, nem o oi dele. E isso nos Estados Unidos, né? E que ele é de lá, né? Se fosse com um brasileiro ou de outro país, tudo bem, mas logo com cidadão americano, como eles, né? Agiram muito mal, de má fé, com esse rapaz. Talvez hoje eles já ouviram falar da fama dele, né? E ele operou muitas pessoas assim à beira da morte. Ele fez muita cirurgia. Ele era um neurocirurgião, o melhor dos Estados Unidos e até o do mundo, porque ele foi o primeiro, mas ele orou a Deus primeiro muito, se concentrou muito, estudou muito para poder decidir que ele iria fazer aquela cirurgia
grande aqueles dois seres grudados um no outro, né? Os pais ficaram muito contentes quando ele veio dar a notícia dos dois meninos, que ele tinha feito a cirurgia. Aí ele disse assim para os pais das crianças: qual deles vocês querem ver primeiro? Sorrindo. Aí eles ficaram tão felizes. Abraçaram o Dr. Carson e já pensou, né? As duas crianças ficaram, os dois meninos. Coisa mais bonita, é uma história muito bonita, muito, né? Ele não desistiu, né? Poderia ter desistido na caminhada por ser desprezado, por ser as pessoas brincarem com eles, dizerem coisas para ele, porque no filme eles dizem muita coisa para ele. Ele era muito perseguido, sofreu bastante, mas a mãe continuou ali com eles e estudaram e chegaram lá em cima no topo, né? Que muitos deles não fizeram nada e ele sim. É como dizia a mãe dele, quando a mãe dele chegava do trabalho, ela desligava a TV assim na cara deles. Umas TV antigas daqueles tempos, né? Já faz muitos anos. Ela chegava e pá, desligava a TV. Ai, mãe, ela dizia, não tem nada, vão para a biblioteca pesquisar e pegar livros bons. Eu quero vocês lendo, estudando para vocês serem alguém. Eu não aceito pessoas derrotadas. Eu não aceito pessoas que não se esforçam. Ela dizia para eles, né? Que ela queria ver eles bem. Hoje, ela dizia, hoje vocês vejam as outras pessoas na TV. Vocês estão olhando na TV, vendo as outras pessoas. Amanhã eles vão ver vocês na TV. Ela encorajava eles, né? E falava é, isso para ele, né? E, e isso foi dando, ele foi vendo o exemplo da mãe, né? E, e conseguiram superar todos aqueles desaforos, aqueles desdém que aqueles meninos americanos, aqueles adolescentes americanos são muito bobos. Eu já vi várias vezes em filme eles dizerem coisa, puxar briga com um, puxar briga com outro, até acabar em nada e numa desgraça, né? Não que eu tivesse alguma coisa contra os americanos, jamais. É um lugar que eu sempre gostaria de morar, era nos Estados Unidos. Se eu fosse mais nova agora, com a cabeça que eu tenho, eu iria me embora. Eu iria embora para lá. E era para lá que eu ia. Trabalhar e ganhar o meu dinheiro e me fazer por lá. Mas como agora já é muito tarde, agora já não dá mais de eu ir, né? Agora ficou difícil. Mas é um lugar que eu sempre quis morar, era nos Estados Unidos da América. Ainda ia escolher um lugar quente para lá, assim como tem calor aqui, em alguns estados, lá também deve ter em alguns estados também, né? Então essa é a história do Dr. Benjamin Carson, que sofreu muito, muito até se formar, até chegar no topo. Ele sofreu bastante, mas estudou e não desistiu. E se você estiver me ouvindo, ou tiver algum filho assim, que sofre bullying e desaforos de outros, aconselham a eles a não desistirem. Não importa o que os outros digam da gente, não importa o que as pessoas pensam da gente. O importante é que a gente não dizer nada e ir em frente e estudar. Estudar porque eu sempre digo,
para os adolescentes, para os jovens, que estudar é muito importante, que eles estudem, porque o conhecimento ninguém tira de ti. O conhecimento ninguém tira da gente, né? Então eu digo para as pessoas isso. Eu gosto muito de aconselhar os jovens, tá bom, pessoal? Então essa é a história de um pouco, né? Porque ainda falta bem mais da metade do livro, que sempre tem uma história diferente da outra. E eu vou contando aos poucos a história dele para vocês, que foi pura e verdadeira essa história. Um grande abraço, boa noite. Eu vou dormir um pouco, porque amanhã tem a igreja de manhã e eu já cansei hoje, fiz muita coisa durante o dia, andei muito para o centro de ônibus para um lado e para outro. E amanhã é o nosso compromisso na igreja. Um grande abraço, meus queridos. Fiquem com Deus. Se inscreva no meu canal e deixe seu like. Boa noite, Dori. Tudo bem contigo? Se inscreva no canal da minha sobrinha Dori, que ela é uma pessoa muito esforçada, muito bacana. Ela também precisa do seu apoio, porque o sol nasceu para todos. Tá bom? Ela deve estar feliz porque o filho dela está aí, veio de Brasília, e ela deve estar bem agora com o filho, né? Que ela tem só um filho só e é sozinha. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até lá. Até amanhã.